Vamos lá, turma. Segunda aula de geografia, continuando o assunto, né, do espaço rural brasileiro, do capítulo 7 para vocês. Vamos para a página 85. Para lá a gente debater um pouquinho aí sobre os principais produtos brasileiros. Como assim? O que o Brasil está produzindo hoje? Não era o café, já foi a cana-de-açúcar, o pau-brasil, o cacau. E hoje? Soja. Já falei na última aula. Quem comanda ali a produção do Brasil é a soja. Só a soja, não. Vamos comigo aí para a página 86. Álcool e açúcar. Álcool e açúcar são produtos vindos de quê? Cana-de-açúcar. Isso aí, quem acertou aí, quem se esforçou para acertar. Cana-de-açúcar é um produto que está no Brasil desde que o português chegou. Desde um pouco mais de 1500, né? Então, desde então, a gente está ali trabalhando com a cana-de-açúcar. Isso são mais de 500 anos, quase 500 anos, na verdade, de trabalho, porque não começou imediatamente em 1500. Tá? O Nordeste, Sergipe, ele é um grande produtor de cana-de-açúcar. Sergipe produz açúcar, produz álcool, tá bom? Álcool que a gente fala é o álcool que combustível, viu? Presta atenção. A cachaça também é produzida a partir da cana-de-açúcar, mas nós estamos falando do combustível. Quem produz muito ali, São Paulo, Paraná, Alagoas, Minas, Pernambuco, Alagoas, é um super produtor também, principalmente ali nos interiores perto de Sergipe. Sergipe é um grande produtor, apesar de não estar no livro. Outro produto que não saiu de moda, que não saiu de linha, é o café. Tá? São Paulo ainda produz. Não é aquela produção como foi nos anos de 1930, mas ainda é uma grande produção. Minas, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Bahia. A soja, olhem no livro de vocês, né? Uma colheitadeira de soja. Todos esses grãozinhos aí é soja. Soja, para quem não conhece, ela parece um grãozinho de feijão, só que mais redondo. E ela é marronzada. A gente consome ela no óleo de soja, que está aí no lado. Um leite de soja, para quem não quer tomar leite normal, um leite de soja. A gente pode consumir ela em grão mesmo, como ela é produzida, ou pode consumir ela de forma pasteurizada. Ela parece uma esponjazinha, mas ela vai dar um aspecto de carne moída. A soja é uma coisa, quando você cozinha ela, a esponjosa, texturizada, ela vai lembrar a carne, tá? Então ela pode ser consumida de várias formas, principalmente com óleo de soja. Eu tenho certeza que na sua casa deve ter aí a soja no óleo de soja, tá bom? A forma mais utilizada é nesse aspecto. E aí, o Brasil está se destacando muito nessa produção e também o Brasil se destaca muito na produção de biodiesel, né? Que são combustíveis alternativos para a gasolina, para não se utilizar a gasolina, porque vem do petróleo, é cara e polui muito. A gente utiliza outras formas de combustível, principalmente o álcool vindo da cana-de-açúcar. Observem aí na página 86, onde tem assim, produção de soja no mundo. Vamos ver, né, como está a situação de cada um. Olha lá, olha o gráfico Pix aí. Estados Unidos 32,21%, Brasil 30,56%. Pau a pau com os Estados Unidos, a nossa produção de soja. E vamos crescer, tenho certeza que o Brasil deve passar os Estados Unidos, se continuar no mesmo ritmo, mas depois da pandemia a gente não sabe muito para onde vai a economia. Então a nossa produção de soja tende a passar o deles, tá? Depois vem China, Argentina e outros países. Argentina e China, nessa ordem. E outros países, tá bom? E aí a Argentina tá lá com 19, China tá com 4, não vai chegar no nosso patamar não. Então, o que a gente usa também, terminei de falar, óleo de soja tá na página 87. Só que esse óleo de soja tem um Tzinho na embalagem. Vai no armário, procura seu óleo de soja e vamos ver se tem esse Tzinho. Vou procurar o meu agora, peraí. Vamos lá, ó. Peguei meu óleo de soja, da mesma marca que tá aí. Soia. Óleo de soja, cadê onde é que eu vou estar dizendo isso? Fonte de vitamina, rica em ômega não sei o que.
ômega 3, ômega 6, tá. Mas é um perigo, né? Aqui tem dizendo, ó, alérgicos contém derivado de soja. Não vai dar pra enxergar, não. Mas, vamos ficar olhando aqui, né? Tem um Tzinho, estão vendo o Tzinho? Tá no livro também. O que significa aí, hein? Esse T com cara de perigo. Esse T com cara de perigoso. Que é um produto transgênico. Eita, o que é produto transgênico? Página 87, vamos dar uma lida? Os produtos transgênicos, organismos geneticamente modificados, OGMs, também fazem parte do agronegócio. Lembra que a gente falou do agronegócio, né? Os transgênicos são sementes que sofreram modificações genéticas para se tornarem mais resistentes às pragas da lavoura e assim proporcionar maior produtividade. O Brasil tornou-se o segundo maior plantador de transgênicos, atrás apenas dos Estados Unidos, atualmente com 93% da soja brasileira é transgênica. Assim, 90% do milho e 47% do algodão. Um dos argumentos para aumentar a produção de transgênicos é a diminuição dos agrotóxicos, ponto positivo. Porém, o Brasil continua a ser o país que mais utiliza agrotóxicos em suas plantações. Em 2015, os deputados brasileiros votaram um projeto que beneficia os produtores de produtos transgênicos e prejudica o consumidor. Vamos entender isso. Votaram pela retirada do selo, que indica que um produto tem como matéria-prima transgênico. Pode observar na imagem assim. E aí esse selo tinha sido voltado para sair, esse selo de T, e aí ele voltou, e horas ele sai, horas ele volta. E horas ele sai, horas ele volta. Mas assim, regularizou, ele tem que ficar. O produto tem que ser identificado como transgênico. É um produto modificado. Essa soja não é natural. Essa soja ela passou por laboratório, ela foi produzida. Ela é um produto biológico, né? Vamos assim dizer. É um produto de laboratório. Pode ser que tenha aí que ela seja prejudicial à nossa saúde, já que ela não é natural. O milho é transgênico. O milho, aquele milho que a gente come em São João, ele é transgênico, ele é modificado. Tá? Porque a semente já foi modificada para assim, que aquela semente ela não tenha muitas pragas, ela consiga evitar as pragas, ela desenvolva bem. Então, a modificação está na semente, tá? A semente da soja, a semente do milho, que seja. Então, plantado já nasce uma coisa modificada. A gente pode observar alguns produtos transgênicos, eles podem se apresentar de forma deformadas, tá bom? Isso é bem comum nos produtos transgênicos. Então, o milho ele já vem possivelmente livre de pragas, mas um produto modificado que pode, em algum nível, prejudiciar a nossa saúde. Por isso que a gente precisa ter esse T para dizer, tá, nós estamos consumindo, mas sabemos o que é aquilo. Tá? Sabemos de onde vem, sabemos o que é, então ninguém está sendo enganado. Vamos lá. Valor, página 87 ainda, valor bruto da produção. Quanto aqui cada região do Brasil está arrecadando, seja na lavoura, seja na pecuária. Tá bom? Sudeste se destaca, mas veio perdendo um pouquinho de espaço ao longo dos anos. Sul cresceu muito, o Centro-Oeste se destaca, mas perdeu um pouquinho de espaço. O Norte basicamente não trabalha com agricultura e com pecuária, tendo em vista que ele tem uma floresta e deve ser evitado. E o Nordeste está ali razoavelmente uma posição não muito boa. Então, quem vem se destacando mais é o sul do Brasil, Sudeste e Centro-Oeste. São regiões que têm grandes cidades, porém ainda trabalham com agricultura, porque é essencial. Imagine que se o Brasil se urbaniza por completo e deixa de trabalhar com agricultura. Impossível, tá? Isso. A gente vai comer o quê? A gente vai comer enlatado? Sempre. E o natural? Natura. Então é impossível que um país deixe de produzir isso. Tem país, principalmente na Europa, que está quase 100% urbano. Mas esses países têm uma estrutura pequena, são países pequenos, o Brasil é enorme. Então eles conseguem comprar
tipo verduras, hortaliças de outros países, e aí chega a tempo daquele produto não ficar apodrecido. Se a gente for fazer isso, é impossível, porque for comprar da Argentina, que é um país vizinho, daqui que chegue, já era, tá tudo podre já. Então, pela extensão territorial do nosso país, não é possível fazer isso. Quem faz isso é país mais reduzidozinho e consegue comprar do vizinho. Aí dá tempo de chegar. Chegar em qualidade, né? Chegar bom ainda. Pecuária, minha gente. Página 87. Quem é pecuária, né? A produção de gado, né? De carne bovina. O Brasil ele atua na criação de animais para fins comerciais. Se destacam os bovinos, suínos, os porcos, bufalinos, búfalos, caprinos, ovinos, mares, asininos e aves. Tá? Trabalha com vários tipos de produção de animal para consumo. Os bovinos, a gente tem uma coisa chamada agricultura extensiva e intensiva. Vamos ver a diferença aqui. No extensivo, o gado é criado solto, extenso, um espaço amplo, extenso, e ele é criado solto, em grandes propriedades, sem muito cuidado com a saúde e a higiene. Normalmente emprega pouca obra-prima. Já no intensivo, o gado é criado em pequenas propriedades, guardado em obstáculos, com intenso cuidado com alimentos e higiene, e empregado grande número de funcionários. Tá bom? Então, essa diferença entre extensivo e intensivo. Extensivo é aquele gado solto, criado à vontade, come os matinhos, né, os capim. Não tem tanto cuidado com gado. O cuidado básico com higiene existe, porque senão a carne no Brasil ela não era vendida. Existe pelo menos a vacinação do gado. O intensivo é aquele gado mais fino, mais rico, mais fresco. Ele é criado ali preso, nos estábulos, ele come uma ração específica, ele tem um cuidado específico, ele tem todo um carinho com gado, aí a carne é mais cara, maciada, mais cuidadosa, né? Então, o gado intensivo é justamente para essa produção, para vender para fora, tá bom? Aí o gado extensivo pode ser mais para produção de leite. O intensivo ele é mais cuidado, requer mais grana, requer mais tecnologia também para cuidar desse gado. Na página 88 a gente tem como é que está a pecuária no Brasil, né? Como é que cada região está rendendo, né? Está produzindo para o país. Quem se destaca é o Centro-Oeste. O Centro-Oeste se destaca muito com relação a agronegócio. Agricultura e pecuária é a região que manda, é o Centro-Oeste. E a gente tem uma certa dificuldade para escoar a produção. O que é escoar a produção? É mandar a produção para fora, é vender. Seja de gado, seja de qualquer coisa, a gente tem essa dificuldade de venda, porque a gente faz a maioria das vendas, os transportes através das rodovias. Às vezes a rodovia tá ruim, tá com algum buraco, tá mal cuidado e tudo mais. Isso atrasa um pouquinho. Já não é rápido fazer todo esse processo por rodovia. Já fica um pouco lento o processo. E aí, com o mau cuidado das estradas, piora. Seria mais rápido fazer tudo isso por ferrovia ou aéreo, mas aéreo é muito caro. Só que a gente não tem muita malha de trens, não tem muita linha de trem no Brasil, mas não, tá tudo desativado, tá tudo danificado, então não tem mais muita linha de trem não. Já existiu, já foi o foco da nossa produção, mas aí foi abandonado, ninguém cuidou e pronto, se perdeu. O trem é mais rápido, o trem não pega trânsito, não, o trem não vai pegar uma estrada ruim. O trem não parou porque pegou uma manifestação no meio do caminho, tá? O trem não tem nem nada disso, não. O trem vai, a produção ia escoar, ia sair mais rápido. A gente tem uma ferrovia transcontinental ligando o Rio de Janeiro até Peru, né? E aí é importante, é interessante para nossa, por escoar a nossa produção, mas aí não é tão utilizada, porque é bem pouquinho.
Tá bom? Então nossa produção ainda caminha muito por rodovias, por caminhões. E aí é pesado, aí tu precisa de uma pessoa para dirigir, né? E às vezes ele dirige por vários dias, então tem todos uns problemas aí. Ok, meu povo? Página 88, a gente começa um assunto chamado estrutura fundiária, êxodo rural e reforma agrária. E aí o campo mudou, ó, mudou. E aí o pequeno agricultor saiu, foi morar na cidade, isso é um problema. Cidades aumentaram. Mas quem ficou? Quem quer terra para trabalhar? Existem movimentos que buscam isso. Movimento sem terra, o MST. Como é que são as condições no campo? Como é que as pessoas trabalham lá? Vamos começar pelas condições de trabalho. A imagem aí da página 89 indica alguém fazendo uma colheita de cana-de-açúcar. Ele é o famoso boia fria. Esses senhores que trabalham com a colheita de cana-de-açúcar, eles. Por que o nome boia fria? Porque eles trabalham para comer. A maioria deles. Boia, a gente chama de boia, né, a comida. Então eles não têm direitos trabalhistas garantidos. E aí a condição é essa, trabalhar no sol, de qualquer jeito, às vezes se machuca, às vezes aí estafa, né? A pessoa trabalha muito nesse sistema, cansa demais, não tem os equipamentos necessários, não tem direito trabalhista, como eu já falei, né? Então, é assim, a pessoa vai lá, só quer um prato de comida, pago tanto, pronto, eu vou trabalhar, vou cortar cana. É um processo muito doloroso e tentam, né, a justiça sempre observar quando isso acontece para barrar, porque isso aqui é crime, né? Se trabalhar sem ganhar é crime, tá? Trabalhar por um prato de comida é crime, porque o correto é se pagar um salário. Na imagem seguinte, do outro lado, na outra coluna, tem assim, muitos trabalhadores rurais, por falta de oportunidade e por meio de subsistência, têm como única possibilidade imigrar para os centros urbanos, onde muitas vezes, sem qualificação profissional, passa a mendigar ou viver de subempregos. Então a pessoa saiu do campo porque não tinha mais oportunidade, porque ninguém estava mais ligando para o campo, tudo é agronegócio. Ele não tem como concorrer, então o que ele vai fazer? Vai atrás de emprego na cidade. E aí é o processo que a gente chama de êxodo rural, a saída do campo para a cidade, em busca de emprego, em busca de melhorias. Ele não tem condições de trabalhar no campo, foi na cidade não achou emprego, e aí não tem casa, e aí fica ao léu na rua, aí vira um morador de rua, ou então vai morar num barraco, numa favela, numa invasão, porque não tem estrutura. Ele saiu do campo porque não tinha, chegou na cidade em busca de ter e não teve. Tá bom? Então, principalmente nos processos, assim, nas grandes cidades, de se ter favela, é culpa do êxodo rural. Muitas pessoas vieram morar nas cidades, e aí não tem estrutura da cidade, constrói favela, constrói beco, constrói viela, e aí tudo desorganizado, aí a violência aumenta, aí não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, e aí a ambulância não consegue entrar, e aí você tem vários problemas dentro de uma favela. E aí ela é muito resultado do êxodo rural. Claro que é culpa dos governantes por não terem organizado a cidade, mas aí recebeu muita gente, então não teve como se segurar. Aqui eu tenho uma imagem, uma ilustração, dizendo assim, ó, uma criança e um senhor, né? Será que até cresceu, será que até crescer o país conseguirá uma reforma diferente de distribuir as terras? Aí como é que é essa história de distribuição de terras? Né? A terra não tinha dono, as pessoas. Isso eu tô falando lá quando os portugueses chegaram. A terra não tinha dono, cada um pegou de um jeito, cada um pegou a terra para si, era dono, era dono, era dono. E aí quem queria hoje, né? Quem quer hoje viver do campo, ainda mesmo sabendo das dificuldades, precisa de um pedaço de terra. Como é que começou a história? Uma coisa chamada reforma agrária. Fulano é riquíssimo e fulano tem vários hectares de terra e fulano não está plantando, não está fazendo nada com a terra. Vamos redistribuir, vamos dar para quem quer? Não é um dado. Reforma agrária não é dado. Não é o ricão que deu o pedaço de terra, o pobre coitado, não, não. O ricão vende a terra para o Estado, né?
O Estado compra e dá para quem precisa. Esse é o processo chamado reforma agrária. Ele se intensificou no Brasil a partir do governo Lula. Então isso tem cerca de 15 anos atrás, né? Esse processo começou a se intensificar mais. Aí ele meio que falhou no meio do caminho, porque as terras compradas eram improdutivas, ou seja, não serviam para plantar nada, né? Aí ficou, e agora? Tá tudo errado o processo de reforma agrária. Outros países, Estados Unidos, França, conseguiram fazer um processo de reforma agrária há 100 anos atrás. E o Brasil está empacado. Começou há 15, né? E empacou, porque o governo comprou terra que não servia para nada, que não se plantava nada, nada dava. E até hoje tenta-se esses movimentos de MST, por exemplo, ou MTST, conter a terra de fato. Por quê? Porque eles querem um sustento. São pessoas que vivem do campo, tá? E não vão trabalhar na cidade. E tem esse direito também, ninguém é obrigado a fazer isso. A sua cultura, o seu hábito está dentro do campo, tá? Então eles não querem sair de lá, mas aí cadê o pedaço de terra para se plantar? Na página 90 fala um pouquinho sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Tá bom? Deixa eu ler rapidinho aqui para vocês. Vou trazer o livro para cá. A organização desse trabalho só acontece a partir de 1930, com a modernização do país. Em 1984 surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, o MST, que, dentre outros já existentes, reivindica a aceleração da reforma agrária, que só veio começar mesmo um pouquinho depois dos anos 2000. O MST, no entanto, se transforma no principal movimento e passa a promover ocupações provisórias em fazendas improdutivas como forma de pressionar o governo para acelerar o processo de reforma agrária e denunciar os crimes cometidos no campo por jagunços contratados por fazendeiros, sempre muito bem armados e com ordem de atirar para matar, às vezes auxiliados ou substituídos por policiais ou governos estaduais, sob a alegação de proteger a propriedade privada. Um dos exemplos dramáticos desse conflito, com elevado número de trabalhadores rurais assassinados, aconteceu em Corumbiara, no estado de Rondônia, em agosto de 95, onde 11 pessoas morreram. E outro no Eldorado Carajás, no Pará, que isso é bem famoso, em 96, quando 19 pessoas morreram. O que é que o movimento sem terra quer? O que é que o movimento sem terra deseja? Terra. O movimento sem terra quer terra. O que é que eles fazem para pressionar o governo? Invade a propriedade do fulano que não está plantando nada. Ele não invade onde tem plantação. Ele não invade onde tem gado. Ele invade onde não tem nada. E aí invade e eles começam a plantar. Tá bom? Começam a plantar e tirar o sustento deles ali mesmo. Aí o dono fica azedo e procura o governo, né? Procura a justiça para tirar eles. Aí isso vai para a justiça e acaba se decidindo. Tira, não tira, dá, não dá. O governo vai pagar, não vai pagar, vai indenizar, não vai indenizar. Isso acaba se resolvendo na justiça. Vezes o governo tá do lado do empresário. E aí vai amarra, joga a polícia em cima da galera e tira na marra mesmo. É a propriedade privada? É. Tem dono? Tem. É para tirar na marra? Não. Não tá usando. Vai fazer o que, meu filho, com isso? Vai usar ou não vai usar? Pensa aí. E aí muito se acontece o quê? Tá lá, o movimento invadiu aquela região. E aí os donos que não estavam usando, mas vão lá, bota o jagunço, bota gente armada e mata quem tá dentro ali do movimento sem terra. Sem pena nenhuma. Isso acontece muito. Morte no campo é uma coisa muito comum no Brasil. Infelizmente é muito comum na região norte, porque na região norte às vezes não são os crimes parece que passam despercebidos por lá. Mas principalmente por uma questão de controle do governo e tudo mais. Então, ó, no Brasil a gente tem muita morte do campo. Destaca assim, no próprio livro destaca o Pará, que é onde muito acontece. E principalmente por questões de terra, por espaço. Então fica a reflexão, o dono não está usando e não quer dar para quem vai usar. É justo, não é? Vamos pensar nisso aí.
Tá bom? Próxima aula a gente volta com mais conteúdo para vocês. E até a próxima.